Olá, estamos começando mais um programa Língua em Questão aqui no canal Hubert Sildeni HSL Media. E hoje vamos falar sobre algumas questões da língua portuguesa. Vamos corrigir questões de diversos concursos públicos. Vamos então para a primeira questão. Marque o segmento do texto transcrito com inadequação segundo a norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá então? Vamos então para a alternativa A. O comércio bilateral do Brasil com os Estados Unidos tem crescido a taxas significativas nos últimos anos. Alternativa B. A principal razão tem sido o aumento das importações brasileiras, com o que temos incorrido em sucessivos déficits comerciais. Alternativa C. Segundo dados do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, pelo 6º ano consecutivo, o Brasil encerrou o ano com um déficit comercial na balança bilateral com os Estados Unidos. Alternativa D. Ao longo de 5 anos, de 1996 a 2000, o país acumulou um total de cerca de 18 bilhões e 600 milhões de dólares de déficit com o nosso maior parceiro comercial individual, uma média de 3 bilhões e 700 milhões ao ano, com um pico de 6 bilhões e 300 milhões em 1997. Alternativa E. Em 2000, esses dados indicam um déficit brasileiro de 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Então, qual seria a alternativa correta? Qual seria a alternativa em que se apresenta a inadequação segundo a norma padrão da língua portuguesa? É a alternativa A. O fragmento apresenta o verbo crescer, como principal de uma locução tem crescido. Sendo este verbo pessoal, possui sujeito, comércio bilateral do Brasil com os Estados Unidos. Núcleo, comércio. Obrigatoriamente o verbo auxiliar ter concordará com esse núcleo do sujeito, comércio. Isto é, ficará na terceira pessoa do singular. O comércio é que tem crescido. Sem, claro, esse acento circunflexo. Ok? Na frase, uma espécie de área onde as notícias do dia não se chocavam, o emprego da palavra destacada, onde, obedece à norma padrão. O mesmo ocorre em alternativa A. A diretoria central quer informações sobre onde você vai. Alternativa B. Dessa conversa surgiu o pensamento onde se refletiu sobre nossa vida. Alternativa C. É preciso investigar o escritório onde se esconderam os ladrões. Alternativa D. O próximo domingo será o dia onde se tratará desse tema. E a alternativa E. Cuidado com aquele grupo de pessoas onde o líder é agressivo. O pronome relativo onde, ele é empregado quando houver ideia de lugar. Então, se o verbo ou o nome exigir preposição a, emprega-se aonde. Vi o país aonde tu vais. Agora, se o verbo ou o nome exigir preposição de, emprega-se donde ou de onde. Vi o país de onde ou donde tu vens. Se o verbo ou o nome exigir preposição em, emprega-se onde. Vi o país onde tu moras. Então, nós temos aqui como opção correta a opção C. Vamos ver por que as outras são incorretas. Opção A. O verbo ir exige preposição a. Quem vai a algum lugar. Na opção B, por que ela está errada? Tem de se empregar um pronome relativo que funcione como sujeito, Então, dessa conversa surgiu o pensamento que se refletiu sobre nossa vida,
Então, pronome relativo que. A opção C está correta, a alternativa D está errada porque existe uma ideia de tempo nesse período, né? Então, o próximo domingo será o dia em que se tratará desse tema, né? Se eu tivesse aqui no próximo domingo, né? No próximo domingo teremos o dia quando se tratará desse tema. Curioso, né? O uso do quando. Mas aqui o próximo domingo não é adjunto adverbial, é o sujeito, tá bom? Mas com a ideia de tempo, tá? Aí é o valor semântico dessa função sintática sujeito. E a opção E também está errada, porque entre substantivos diferentes e com a ideia de posse, emprega-se o pronome relativo cujo. Cuidado com aquele grupo de pessoas cujo líder é agressivo. Vamos então para a próxima questão. Vamos então para a próxima questão agora sobre crase, né? Encontre a frase onde o sinal da crase é facultativo. Opção A. Fui à Holanda no ano passado. Opção B. Eles riam às bandeiras despregadas. Opção C. Estivemos aqui a 1h da madrugada. Opção D. Prefiro esta àquela. E opção E. Ele fez uma crônica a Rubem Braga. A alternativa correta, né, em que o sinal da crase é facultativo, é a opção A. A crase é facultativa diante de alguns locativos, como França, Holanda, Inglaterra, África, Escócia, Espanha, Ásia. Na opção B, nós temos a crase obrigatória nas locuções adverbiais, constituídas de palavras femininas de modo geral. Na opção C, a crase é obrigatória diante de expressão que indica hora determinada. Na opção D, a crase é obrigatória nos pronomes demonstrativos, quando aparecer o vocábulo que exige a preposição a. Prefiro esta a aquela. Então, a aquela. Crase mistura. A aquela. A mais o a do aquela, aquela com crase. E opção E, a crase é obrigatória diante de vocábulo masculino em que esteja implícita a expressão a moda de. Então ele fez uma crônica à moda de Rubem Braga. Repare que se não houvesse a crase aqui no A antes de Rubem Braga, eu teria outro sentido na frase. Ele fez uma crônica para Rubem Braga. Rubem Braga teria recebido essa crônica de alguém, não é? Então repare que o uso da crase indica o a moda de. Vamos então para a próxima questão. A próxima questão é sobre pronomes, né? Das alternativas abaixo, apenas uma preenche de modo correto as lacunas das frases. Assinale-a. Quando saíres, avisa-nos que iremos. Meu pai deu um livro para ler. Não se ponha entre pontinhos e ela. Mandou um recado para você e pontinhos. Então, qual seria a alternativa que completaria corretamente, adequadamente, os espaços, as lacunas das frases propostas? Então vamos lá. Quando saíres, avisa-nos que iremos com você, consigo ou contigo, né? Qual seria a frase, a palavra correta, né? Quando saíres, avisa-nos que iremos contigo. Meu pai deu um livro para me ler ou para eu ler? Para eu ler, né? Porque mim é o pronome oblíquo que assume a função de objeto. Só os pronomes retos é que assumem a função de sujeito. E o sujeito do verbo ler é o pronome reto eu. Não se ponha entre mim e ela. Depois de preposição, usa-se o pronome oblíquo mim. Mandou um recado para você e mim.
também confirmando o que disse anteriormente. Então, contigo, eu, mim, mim. Letra E. Vamos então para a última questão do nosso simulado de hoje. E a última questão de hoje é sobre pontuação. Vamos lá. Então, reticências, né? Acaba de inaugurar em Boston, Estados Unidos, um avançado laboratório. O emprego das vírgulas nesse segmento se justifica por: opção A, necessidade de destacar o termo mais importante. Opção B, obrigatoriedade de separar as siglas. Opção C, mostrar uma explicitação do termo anterior. Opção D, destacar o vocativo. Opção E, indicar um termo intercalado. Temos que aqui identificar a diferença entre explicar e explicitar. Enquanto a explicação é uma informação necessária, por exemplo, Marcelo, o aluno do colégio, saiu cedo, a explicitação é uma informação desnecessária. Acaba de inaugurar em Boston, Estados Unidos, laboratório, um avançado laboratório, né? Então, eu não precisaria colocar Estados Unidos. Porém, em ambos os casos, a pontuação é obrigatória. Com isso, nós terminamos o simulado de hoje. Para vocês que acompanharam aqui o vídeo do nosso canal, o meu muito obrigado. E até a próxima com o simulado com língua em questão.